Que bom que você acessou esse link. É muito bom a gente estar juntos mais uma vez. Você que faz parte do Espaço de Vida na cidade de Jaguariúna, seja muito bem-vindo. Você que é parte desse campus em Amparo, seja muito bem-vindo. E você que tem feito parte desse momento que nós temos aqui, desse novo campo, que é esse encontro online, seja muito bem-vindo também. E você que talvez esteja acessando pela primeira vez esse link, por algum amigo, algum familiar que te mandou, você é muito bem-vindo para participar conosco desse encontro, onde nós compartilharemos sobre a Palavra de Deus diante desse momento tão difícil que nós vivemos. Nós temos conversado ao longo desses domingos sobre uma série denominada, chamada No Fim, o Início. Passagens bíblicas, histórias bíblicas que mostram momentos que pareciam um fim, mas a intervenção de Deus, o mover de Deus diante daquela história mostra que aquele fim não era o fim, mas na verdade é o início de uma nova vida. E é sobre isso que a gente vai conversar também nesse momento. Mas antes eu queria convidar você para orar junto comigo, parar um pouco tudo que está à sua volta, concentrar sua mente, o seu coração, para que você possa receber integralmente toda essa palavra de Deus que tem para a sua vida nesse momento. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que a gente tem de estar juntos, estarmos juntos, reunidos neste momento aqui. Obrigado, a Deus, porque o Senhor nos dá essa condição de mesmo distantes, mesmo, Senhor, não sabendo quem nós somos inteiramente, nós podemos ter a certeza que o Senhor está aqui, que o Senhor está nessa casa que me ouve, que o Senhor está nesse coração. E obrigado, Deus, porque a sua presença, ela vai além de um templo, ela vai além de paredes, ela vai além da religião. A sua presença tem a ver com corações prostrados, reconhecendo que Jesus é o Senhor e Salvador. E é isso que nós fazemos, ó Pai, nessa hora. Nós queremos declarar aqui no começo desta oração que nós reconhecemos juntos que só Jesus é aquele que pode salvar, que só Jesus é Cristo, morreu na cruz e é aquele que o seu sangue vertido nos cura, nos restaura, nos liberta, perdoa os nossos pecados e nos dá direção, nos dá fôlego de vida, nos dá uma oportunidade de a gente poder chegar até Deus. Obrigado, Senhor, obrigado pelo seu Filho amado Jesus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por cada coração que para este momento junto aqui para nós cultuarmos, adorarmos o teu santo nome, Pai. Recebe nossas canções, recebe nossos louvores, e que a sua palavra possa curar e restaurar esse coração ferido. Em nome de Jesus, que a gente possa estar atento e sensível à tua voz. É assim que a gente ora e agradece crendo que não é o fim, mas é o início de novas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Próxima canção a gente vai cantar, ela diz um pouco sobre esse amor do Pai que faz novas coisas, todas as coisas. perseguições, morte virá.
meus olhos de ti não confio, prossigo, não vou desistir. Eu não vou parar, não vou deixar de carregar a minha cruz. Eu não vou parar. Fui alcançado pela graça de Jesus e nada mais vai me afastar do teu amor, amor de Pai. Pai, eu sou teu e nada mais vai me afastar do teu amor, amor de Pai. Pai, eu sou teu. Eu não vou parar, não vou deixar de carregar a minha cruz. Eu não vou parar. Fui alcançado pela graça de Jesus. Eu não vou parar. Fui alcançado pela graça de Jesus. Eu não vou parar. Fui alcançado pela graça de Jesus. Que você possa fazer dessa próxima canção uma oração. Ela é uma oração que faz muito sentido diante daquilo que nós estamos vivendo neste momento. Uma oração que entende que Deus está nos abraçando e cuidando da gente. Vamos cantar. De manhã eu canto uma nova canção pra você, amigo, do meu jeito, pois estou certo de que me ouvirá, pois você jurou que estaria perto. Perto de mim. E eu vou cantando e Deus me abraçando vai. E eu vou cantando e Deus me abraçando vai. Distante daquilo que eu era, sem força nem fé ou poesia, me encosto no peito daquele que atende o meu grito. A ele todo canto. Amém.
que me ouvirá, pois você jurou que estaria perto. Perto de mim. E eu vou cantando e Deus me abraçando vai. E eu vou cantando e Deus me abraçando vai. Distante daquilo que eu era, sem força nem fé ou poesia, me encosto no peito daquele que atende o meu grito. A ele todo canto, canto perto de ti. E quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. E é porque nós não levamos tudo a Ele em oração.
perto de ti. Essa canção diz algo interessante, que conforme nós vamos entendendo a soberania de Deus, no sentido de que quando nós compreendemos que Deus é soberano tanto em mudar uma situação, quanto em nos ajudar a passar por uma situação. A soberania dele continua sendo verdade e relevante em nossas vidas. E o salmo que eu queria ler com você fala um pouco disso. Salmo 70, um salmo de lamento. Eu queria ler com você e a gente orar junto através desse salmo. O texto diz: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Senhor, não te demores. Eu queria convidar você para a gente orar junto, interceder por esse momento que nós passamos em relação à pandemia do coronavírus. Vamos orar? Vamos derramar nosso coração diante dele. Senhor, nós estamos aqui, alguns há 2 meses, talvez alguns mais que isso, passando um momento de isolamento, de estar em casa, alguns talvez trabalhando e com medo de sair na rua, de ser infectado, enfim, Deus, há angústias e medos que tomam conta do nosso coração. Não é fácil, ó Deus, e esse tempo já se estende. Nós já estamos partindo de um tempo onde era só algo passageiro e nós já estamos adaptando a isso. Mas é difícil, ó Deus, diante das notícias ruins que chegam, e é difícil diante das circunstâncias que vão nos tomando. À medida que o tempo passa, situações novas vão acontecendo, medos maiores vão tomando conta, e de repente nós nos sentimos sozinhos. Situações difíceis em nossa casa, em nossos casamentos, nossas famílias, em nosso trabalho. Há tanto medo e há tanta angústia que toma conta do coração, Pai. Mas nós clamamos a Ti, Senhor, como a canção que nós cantamos, como este salmo diz, o Senhor continua sendo soberano, grande, diante de toda a situação. Se o Senhor intervir e fazer algo hoje, ou se o Senhor simplesmente nos ajudar a passar por esse momento, o Senhor continua sendo Deus e cuidando da gente. O Senhor continua nos abraçando e nos confortando e consolando. Não importa o resultado e a solução dessas coisas. Importa nós sentirmos abraçados e consolados pelo Senhor, Pai. Porque assim nós conseguiremos passar por isso. Esse desespero que talvez toma conta do coração dessa pessoa que ora comigo nessa hora, Pai, em nome de Jesus, abraça ele. Nos abrace, Senhor. Nos conforte, nos console. Em nome de Jesus. Ó Pai, haja. Como esse salmista ora, nós pedimos, Senhor, nós clamamos, nós temos fé. Haja, Senhor, em nosso favor. Nos ajude, ó Deus, diante desses momentos difíceis. Em nome de Jesus, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos limpa. Perdoa por nos afastarmos de Ti. Nos perdoa, Jesus. Que a gente se achegue mais próximo de Ti. Que esse tempo sirva, Deus, para a gente sentir o Senhor mais perto. Estar mais sensível à Tua palavra. E poder ser restaurado, transformado, mudado, Deus.
que a gente saia diferente dessa situação. Que esse fim não seja o fim, mas seja o início de uma nova caminhada, de uma nova direção. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que estamos juntos mais uma vez para refletirmos a partir da sabedoria bíblica a respeito do que Deus quer falar comigo, quer falar com você. Ainda não presencialmente, mas graças a Deus, porque podemos nos encontrar virtualmente e que você tenha um tempo precioso aí na sua casa, com seus familiares. Eu convido você a aquietar o seu coração, a silenciar a sua alma, a tentar deixar o seu celular virado para baixo por alguns instantes, para que o Espírito Santo fale com a gente e apresente para a gente aquilo que a gente tem conversado nas últimas semanas, que em momentos dificílimos, em momentos complicadíssimos da nossa história, onde nós pensamos ser o fim, pode ser que esteja surgindo, e a partir da sabedoria bíblica a gente vê que isso é possível, que esteja surgindo um grande e fantástico início. Não simplesmente um recomeço, onde nós vamos voltar lá atrás e refazermos aquelas coisas que a gente já fez, já tentou, e já vimos que não dá certo, mas um novo início de um novo tempo, de uma nova estação nas nossas histórias. A gente tem usado como base para a gente começar as nossas reflexões uma citação de Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann é um teólogo alemão, ele reconhecido por ser o teólogo que desenvolveu o que ficou conhecida como a teologia da esperança. E falando de esperança, ele tem que falar de sofrimento. E falando de sofrimento, em um dos seus livros, ele diz o seguinte: desde o dilúvio até os horrores apocalípticos do anunciado fim dos tempos no Apocalipse de João, teologia bíblica é teologia da catástrofe. Então, se eu e você estamos experimentando sofrimento, se eu e você estamos experimentando dias difíceis, se você, na sua história, no seu casamento, por motivos de enfermidade, de luto, de doenças físicas, emocionais, o que seja que você esteja enfrentando, se você começa a se achar uma pessoa com pouca fé, uma pessoa que está sendo de repente penalizada por Deus, porque você não deu os passos de fé necessários, eu quero que você simplesmente jogue tudo isso fora, todo esse tipo de pensamento. Porque a Bíblia fala para a gente que a humanidade sofre. E a teologia bíblica é a teologia da catástrofe, porque a teologia bíblica fala da humanidade, fala de mim e fala de você, da nossa natureza. Mas, quando a gente olha para a Bíblia, mais do que catástrofes, a gente encontra esperança, a gente encontra recomeços, a gente encontra em inúmeras histórias a oportunidade de recomeçar, e recomeçando a oportunidade de não viver aquele fim do desespero, da decepção, mas um início de um novo tempo, de uma nova estação. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito desse tema que se apresenta como uma pergunta para a gente. Onde estão os homens e mulheres de Deus? Em tempos de pandemia, em tempos de dias tão complicados como a gente vive em nosso mundo, em nosso país, em nossas regiões, a gente percebe que esse clamor ele está presente em todos os lugares. Talvez você não faça essa pergunta, você que se considera um discípulo, uma discípula de Jesus, mas eu quero dizer para você que a humanidade faz essa pergunta.
Eu quero lembrar você que as pessoas, inclusive, que não acreditam em Deus, as pessoas que não acreditam na Bíblia como sendo, de fato, a palavra de Deus, essas mesmas pessoas, elas questionam diariamente onde estão os homens e as mulheres de Deus. Quando que elas fazem essas perguntas? Elas questionam isso quando elas percebem que a humanidade sofre mais do que a nossa capacidade de perceber as coisas pode gerenciar isso. Uma vez que quando a gente olha para os noticiários, para os jornais, a gente percebe que as mortes que acontecem a partir do Covid-19, as mortes que vêm acontecendo em nosso país e nosso mundo a partir da fome, da injustiça social, da desigualdade com relação à distribuição de renda, a gente percebe que o forte, ele constantemente oprime o mais fraco, e quando isso acontece, por mais que a gente racionalmente não pense nisso, mas nós, aqueles que acreditamos em Deus, aqueles que não acreditam em Deus, todos questionam onde estão os homens e as mulheres de Deus. Onde estão os homens e as mulheres de Deus? Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que a criação, ela anseia ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Na sequência, Paulo diz que os discípulos e as discípulas de Jesus também gemem como que com dores de parto para que essa manifestação aconteça. E na sequência ainda, Paulo fala que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Por que ele faz isso? Para que os filhos e as filhas de Deus se manifestem. É isso que Romanos 8, a partir do versículo 18, fala para a gente. Onde estão os homens e as mulheres de Deus hoje? 2020, enquanto vivemos esse momento tão difícil em nossa história, onde estão aqueles que levam, que portam a presença de Deus, e não somente a presença no sentido, no sentido místico, espiritualizando a presença de Deus, mas que levam a presença de Deus a partir de um abraço, a partir de uma ligação, a partir de alimentos para quem precisa, a partir de roupas para quem está com frio, a partir do amor, da esperança, da misericórdia que a gente encontra em Jesus Cristo. Onde estão os homens e as mulheres de Deus? Em Jaguariúna, em nossa região, onde estão os homens e as mulheres de Deus? E quando eu faço essa pergunta para você, eu não quero que você pense em gente de terno, com roupas de um religioso, de uma religiosa. Eu não quero que você pense numa igreja que ocasionalmente está de portas fechadas. Eu quero que você pense nos filhos de Deus, onde eles estão. Onde estão os filhos de Deus? Para a gente pensar a respeito dessa pergunta que deve inquietar o meu coração e o seu coração, eu convido você para olhar comigo para o segundo livro dos Reis, capítulo 4, dos versos 1 ao verso 7. São poucos versículos que falam para a gente de uma história de alguém que vivia um contexto de morte, um contexto de fim, um contexto de acabou. Não tem mais o que fazer. Um contexto de desesperança, mas, como a gente vem vendo nas últimas semanas, a Bíblia apresenta para a gente inúmeras histórias que retratam a minha e a sua história. Quando não há mais esperança, Deus proporciona um novo início, de uma nova história, de um novo tempo. E nessa história a gente aprende 4 coisas que eu queria destacar com você nesta mensagem. A primeira delas é que há momentos em que precisamos gritar pela ajuda de Deus. Há momentos em nossa história em que nós devemos gritar, clamar, mas não é simplesmente um pedido formal. Nós precisamos clamar, gritar, como quem de fato precisa, sob pena de morrer, sob pena de não sobreviver mais. E esse último anseio, essa última força, esse último fôlego que vem lá de dentro, existem momentos que ele é extremamente necessário. Alguns momentos a gente vive necessidades onde a gente simplesmente faz um aceno
e alguém traz para a gente o que a gente precisa. Eu estou com sede e eu faço simplesmente um gesto para alguém que busca um copo d'água para mim, porque está perto e pode me ajudar nesse sentido. Em outros momentos, eu posso mandar uma mensagem via celular, eu posso fazer uma ligação. Mas existem momentos exclusivos, diferenciados, na minha e na sua história, onde nós precisamos gritar pedindo por ajuda. Esse texto fala de um momento desse que uma mulher viveu. Uma mulher que o texto não relata para a gente nem o nome dela, mas que vivia uma situação extremamente difícil em sua história. O texto fala para a gente, no capítulo 4, versículo 1, do segundo livro de Reis, que, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Nesse primeiro versículo a gente aprende algumas coisas que eu queria destacar com vocês. A primeira delas é que quando o texto fala que essa mulher de um dos discípulos do profeta Eliseu, reconhecidamente um grande profeta no Antigo Testamento, ele é aquele que sucede ao profeta Elias, e Eliseu ele tinha alguns aprendizes que caminhavam com ele, e um desses aprendizes, um desses discípulos, vem a falecer. E quando ele vem a falecer, a sua mulher, sua esposa, que então fica viúva, ela vai na direção de Eliseu e ela fala com Eliseu, mas essa palavra que falar, no hebraico, ela poderia ser traduzida por clamar. Em algumas versões, essa aqui é a nova versão internacional, talvez você esteja com outra versão aí no seu celular ou com a sua Bíblia, e você confira que essa palavra pode ser traduzida por clamar ou por gritar. Então não é simplesmente uma abordagem qualquer, ela não chega até Eliseu e pura e simplesmente fala da situação que ela enfrenta, mas ela clama a Eliseu, ela grita para Eliseu, ela aborda Eliseu de uma maneira que Eliseu não tem escolha se não ouvi-la. E uma outra coisa que eu destaco aqui é que ela conta a respeito da morte de seu marido, e ela diz que no momento, porque o marido morreu, o credor está querendo levar os 2 filhos que ela tem como escravos. Naquela época era muito comum, quando os pais, quando o marido, a mulher não conseguiam quitar as suas dívidas com um determinado credor, esse credor vinha e levava o que tivesse na casa para quitar essa dívida, sejam animais, sejam bens, e se não houvesse animais ou bens, esse credor poderia levar inclusive os filhos como pagamento da dívida, e é o que esse credor está vindo fazer. O credor está a caminho, ele está chegando, e ele levará meus 2 filhos como escravos. É interessante que quando tocam nos nossos filhos, o desespero é muito maior. Então, você que é mãe, que está assistindo essa mensagem, se coloca no lugar dessa mulher. O desespero que essa mulher sentia em seu coração, porque um credor vinha de maneira fria, de maneira calculista, levar seus 2 filhos como pagamento de uma dívida, que ela não pôde pagar porque o seu esposo faleceu, uma tragédia familiar, uma catástrofe. E nesse momento, ela se vê diante de uma situação tão complicada, porque aquilo que ela tem de mais precioso pode ser tirado dela, que são seus filhos. E nesse momento eu começo a pensar no nosso contexto hoje, no contexto que eu vivo, no contexto que você vive. Quem são os nossos filhos? Quem são os nossos filhos que quando tocam neles, dói na gente de certa maneira, dói tanto que a gente vai na direção de Deus e a gente começa a gritar: Deus! É preciso que exista uma intervenção. Você precisa intervir aqui nessa causa. Por quê? Porque estão levando os meus filhos. Talvez você pense nos seus filhos mesmo que você gerou, que são
de laços sanguíneos, verdadeiramente seus filhos. Mas eu gostaria que você pensasse de uma maneira mais abrangente, mais ampla do que isso. Quem são seus filhos? Quem são aquelas pessoas que você influencia, seja como um amigo, seja como um pai, como um tio, como um avô, como um primo, ou como simplesmente um vizinho que influencia outras pessoas? Quem são os seus filhos a quem você influencia e que olham para você como sendo referência? Quando tocarem nos seus filhos, lembre-se de correr para Deus e gritar. Existem momentos que nós precisamos gritar pela ajuda de Deus, e esses momentos é quando tocam nos nossos filhos, quando a nossa vida vai de mal a pior. Agora, não pense simplesmente em filhos no sentido literal, mas nas pessoas que estão ao nosso redor e que nós devemos cuidar delas. O profeta Eliseu, ele tinha um discernimento de que ele deveria cuidar das pessoas. Se você olhar para esse texto aqui, do segundo livro de Reis, capítulo 4, existe essa história dessa mulher, e existem mais duas histórias na sequência, onde o profeta Eliseu cuida de quem precisa. Quem são os seus filhos? Quem são os seus filhos? Essa mulher vai na direção do profeta porque estão prestes a tocar nos filhos dela. Quando isso acontece, ela vira o bicho, e ela vai na direção do profeta, e ela diz, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Esse momento que a gente vive, esse momento histórico que a gente vive, é uma oportunidade para nós irmos na direção de Deus e dizer: Deus, estão querendo tocar nos nossos filhos. Deus, estão querendo tocar na nossa gente. Deus, nós estamos sem dinheiro, nós estamos sem condição de ir e vir, porque a pandemia trouxe várias limitações, e estão querendo tocar nos nossos filhos, estão querendo tocar na gente fraca, estão querendo tocar nas pessoas mais pobres, estão querendo tocar naqueles que não têm condições de reagir. Nós precisamos gritar pela ajuda de Deus. O texto continua. E essa parte eu acho interessante quando ela diz: o teu servo, o meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Parece que ela usa o fato da fidelidade do seu esposo a Deus, não a Eliseu, a Deus, para dizer: Deus precisa intervir na minha história. No Antigo Testamento, quando a gente pensa na fidelidade do ser humano para com Deus, não significa que esse ser humano era perfeito. O que essa mulher aqui está dizendo não é de que o marido dela era uma pessoa perfeita, sem pecados, pelo contrário. Mas ela está dizendo que ele tinha um relacionamento com Deus. E quando nós temos um relacionamento com Deus, nós estamos debaixo da aliança. E debaixo da aliança de Deus a gente erra e a gente encontra perdão. A gente vacila, mas a gente encontra de novo firmeza. A gente sofre, mas a gente é coberto de amor e de graça e de esperança, debaixo da aliança. Essa mulher sabe que vive debaixo da aliança. E quando a gente vive debaixo da aliança, a gente sabe que cedo ou tarde, Deus intervirá na nossa direção. E nesse momento, essa mulher, ela chega diante de Eliseu, e o que está no coração dela, na mente dela é: onde estão os homens de Deus? Onde está o homem de Deus que vai intervir na minha vida? Ou eu vou passar por isso e ninguém vai se importar? Ou eu vou morrer de fome, meus filhos vão ser levados como escravos e ninguém vai fazer nada? Onde estão os homens e as mulheres de Deus? É isso que essa mulher está perguntando. E é isso, talvez, que a sociedade hoje esteja perguntando também. As pessoas hoje não estão perguntando onde estão as igrejas, onde estão os pastores. Não, não é isso que elas estão perguntando. As pessoas ao nosso redor estão perguntando onde estão os homens e as mulheres de Deus. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o auxílio de Deus é encontrado em nossa casa. O auxílio de Deus é encontrado em nossa própria casa. E não que ele vai ser encontrado, não que ele um dia talvez aconteça, ele já é.
ele já é uma realidade na minha e na sua casa. E quando a gente pensa em casa, nesse contexto de quarentena, parece até um pouco cômico, porque tudo que a gente tem enfrentado, tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente tem desfrutado nos últimos dias e meses é a nossa casa. Você talvez conheça a sua casa melhor do que você conhecia antes, conhecendo alguns defeitos, algumas coisinhas que precisam ser consertadas. Afinal de contas, você está tendo tanto contato com isso, que você sabe muito bem como é a sua casa, como é o seu lar, neste momento que você está vivendo. E esse texto vem dizer para a gente que em dias difíceis, em dias onde nós estamos gritando pelo auxílio de Deus, esse auxílio, ele vem da parte de Deus em nossa própria casa. Olha o que o texto diz para a gente. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Sabe o que é interessante? Quando a gente olha para esse texto, essa mulher, ela é uma mulher miserável. A gente falou na semana passada a respeito da história da viúva, da ressurreição do filho da viúva de Naim. E eu mencionei o quanto que uma viúva nos tempos de Jesus vivia um contexto de pobreza, mas nesse tempo aqui do Antigo Testamento, a pobreza era ainda maior. Não existiam nem cidades necessariamente para que essa mulher pudesse pedir. Ela vivia num contexto muito mais rural, e por ser viúva e por não ter mais seus filhos, que seriam levados por um credor, ela morreria de fome em poucos dias. Mas Eliseu, interessante, ele não traz a solução para ela de fora, mas ele vai lá dentro da casa dela buscar a solução. E Eliseu diz: diga-me, o que você tem em casa? O que você tem na sua casa? Parece até uma pergunta de mau gosto. Parece até uma pergunta de quem não tem piedade, quem não tem misericórdia do sofrimento dessa mulher. Ela diz que ela tem apenas uma vasilha de azeite. E é interessante que o profeta diz para ela: vá então pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas vasilhas. A viúva deve ter lutado aqui com a descrença, com a dúvida, com a vergonha. Puxa, eu vou ter que ir nos meus vizinhos e conversar com aquela pessoa que mora ali, que mora acolá, e vão saber que eu estou passando essa desgraça. Talvez isso tenha passado na cabeça dela. Mas é interessante que Deus queria fazer algo grandioso na vida dessa mulher. A gente pode perceber isso a partir dessa última frase aqui do texto. Mas peça muitas vasilhas. Peça muitas vasilhas. Peça muitas vasilhas. Porque o que Deus vai fazer na sua vida é grande. É maravilhoso. Você que está assistindo essa mensagem, eu gostaria de dizer para você. Nesses dias de quarentena, talvez a sua casa esteja sendo aquele lugar que deveria ser um espaço de abrigo, de aconchego, de descanso, vem sendo um local difícil, de batalhas, de duras batalhas. Mas esse texto me lembra que o auxílio de Deus, ele não vem a partir de um novo emprego, ele não vem a partir de um carro que eu possa comprar, de uma viagem que eu venha fazer, de elogios que eu possa receber de alguém, não. Que o auxílio da parte de Deus em dias difíceis, ele vem de dentro da minha própria casa. E Deus, ele tem uma expectativa de que esse auxílio, ele supra imensamente as necessidades do meu coração, da minha alma. Peça muitas vasilhas, porque o que Deus vai fazer aqui é grande. Olhe para o seu casamento, olhe para os seus filhos, para o seu trabalho, e comece a procurar vasilhas. Se só o que você tem hoje, se você é como essa mulher, se o que você está vivendo é semelhante com o que essa mulher viveu, e na sua casa não tem nada, não tem pão, não tem macarrão, não tem arroz, não tem feijão, não tem nada na despensa, seja isso no sentido material mesmo, ou seja, usando isso apenas como figura de linguagem. Se a única coisa que tem na sua casa é um pote, uma vasilha com azeite, ótimo. Ótimo, porque quem
vai trazer um novo tempo, o início para a sua vida em tempos onde existe apenas um aparente fim, é Deus. E tudo que Ele precisa, você tem na sua casa. Tudo que Deus precisa para transformar a sua vida, você já tem na sua casa. O que a gente precisa fazer é ajustar a perspectiva daquilo que a gente entende para a nossa vida, para a nossa história. O texto continua no versículos 4 e 5. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta, Eliseu diz a ela. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. É interessante aqui duas coisas aqui nesse versículo que a gente pode perceber e destacar, que essa mulher, ela ouve as instruções do profeta e ela atende às instruções. Eu quero dizer para você, você que é discípula de Jesus, que assiste mensagens com frequência, tem assistido de repente lives de pastores, tem lido livros nesses momentos que vocês estão mais tempo em casa, vocês devem estar consumindo muito mais material do que normalmente consumiam, mas não adianta apenas consumir. O que eu aprendo com essa viúva é que ela ouve o que o profeta diz, mas ela não apenas ouve, ela vai na direção daquilo que o profeta orientou e ela pede para os seus filhos buscarem as vasilhas e mais, ela se fecha em casa e começa a encher as vasilhas. Por que se fechar em casa? Se você perceber, olhando para esses 7 versículos, para esse texto tão breve, a ênfase do profeta Eliseu é muito grande. Feche-se em casa. Porque existem coisas que a gente precisa resolver dentro de casa. Gente, é muito bom ter amigos. É ótimo ter amigos. Quem me conhece sabe, eu gosto muito de ir na casa dos amigos, de receber os amigos em casa, de fazer um churrasquinho, de fazer um jantar e confraternizar com as pessoas que eu gosto e com pessoas de repente que eu nem conheça, porque eu ainda quero conhecer. Mas esse momento histórico que a gente vive é um momento histórico muito parecido com a necessidade que Eliseu disse para a mulher: fique em casa, feche a porta, tranque as portas. E lá dentro, Deus vai fazer o que tem que fazer. Eu tenho certeza que você está morrendo de saudade de sair, jantar com sua família, com outros amigos, ter os momentos de convívio social que você costumava ter. Isso é muito bom, isso é importantíssimo. No entanto, Deus está nos forçando a parar um pouquinho. E para que Ele cuide de nossa casa, porque é lá na nossa casa que o auxílio em tempos de dificuldade, em tempos de aparente fim, acontece. Em casa, é na sua casa. Mas Carlos, você não conhece a minha casa. Você não sabe, aqui em casa é complicado, é caótico, é muita briga, ninguém conversa com ninguém, as coisas estão indo de mal a pior. Será que estão indo piores do que estava na casa dessa viúva? Eu acho que não. E se estiver, Deus é o mesmo Deus que abençoou a vida dessa viúva e que pode trazer vida, significado, um novo tempo, um início para a minha e para a sua história. E uma terceira coisa que a gente aprende aqui é que a nossa disponibilidade limita o quanto podemos receber de Deus. Aqui, um errinho aqui, troca o T pelo D. Nossa disponibilidade limita o quanto podemos receber de Deus. Como assim, Carlos? Você está dizendo que a maneira como eu me disponibilizo, eu posso conter a ação de Deus? Olha o que esse texto vai dizer para a gente no versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Traga-me mais uma, porque essa aqui já está cheia. Traga-me mais uma. Mas esse filho respondeu: já acabaram. E o texto diz: então, somente então, o azeite parou de correr. O que o texto está dizendo para a gente não é que Deus está sujeito à minha disponibilidade no sentido de que Ele não pode mais derramar. Mas, de alguma maneira, o texto quer me lembrar que
a minha disponibilidade limita o quanto eu posso receber daquilo que Deus quer derramar. Ele quer derramar infinitamente mais. Vocês lembram que no começo eu li o versículo onde o profeta diz: traga muitas vasilhas, não traga pouca, traga muitas vasilhas, tragam o máximo de vasilhas que vocês puderem. Ou seja, Deus, Ele quer nos abençoar grandemente. Ele quer que o seu casamento seja o melhor casamento. Ele quer que você seja a melhor versão de você mesmo, que a sua relação com a sua profissão seja maravilhosa, que o seu relacionamento com seus filhos sejam relacionamentos únicos, maravilhosos, fantásticos. Essa é a vontade de Deus. Mas quando acabaram as vasilhas, quando a disponibilidade dessa mulher acabou, o texto diz que o azeite acabou. Eu aprendo aqui que Deus, Ele é maravilhoso, Ele é grande, e Ele nos criou para que tivéssemos um relacionamento maravilhoso com Ele, para que Ele nos enchesse cada vez mais, e nos enchendo, nós seríamos maravilhosamente parecidos com o nosso Criador. Mas a Bíblia diz para a gente, em Gênesis 3, que aconteceu algo que destruiu com o nosso relacionamento com Ele, nosso relacionamento com os outros e com a criação. A Bíblia chama isso de pecado. E quando isso acontece, eu passo a ter limitações, e eu não consigo mais estar totalmente disponível para o que Deus quer fazer na minha vida. Afinal de contas, existem outras coisas para as quais eu quero estar disponível. Eu quero dizer para você, a gente está vivendo dias complicadíssimos. Eu quero convidar você que é pai de família a cuidar da sua esposa, a cuidar dos seus filhos, como você nunca fez. Você que é esposa, a cuidar do seu marido, a amar o seu marido, a amar os seus filhos, como você nunca fez. Vocês, filhos, a respeitarem e obedecerem os seus pais, como vocês nunca fizeram, porque nós vivemos dias difíceis. E o Pai está querendo encher a nossa casa com a graça, com o cuidado, com a presença dEle. Mas essa graça e esse cuidado serão derramados na minha e na sua história, a partir da disponibilidade. Quantas vasilhas a gente tem? Quantas vasilhas vocês têm nas suas casas? Para que a graça de Deus encha. A impressão que eu tenho é que se esse texto dissesse o seguinte: traga-me mais uma vasilha, e o menino respondesse: mamãe, temos mais 30 vasilhas apenas. Eu tenho certeza que esse texto diria para a gente que as 30 vasilhas seriam cheias de azeite. Se um filho falasse: não, além das 30, eu consegui mais 50 vasilhas aqui, as outras 50 vasilhas seriam cheias de azeite. Porque a nossa disponibilidade limita o quanto a gente pode receber de presentes de Deus. É o que esse texto nos lembra e nos encoraja a esvaziarmos o nosso coração e a nossa mente, para que Deus possa preencher com a presença dEle, com o cuidado dEle. E uma última coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que nós somos reconhecidos como homens e mulheres de Deus quando nos compadecemos dos que sofrem. Onde estão os homens e as mulheres de Deus? Ouça o grito ecoando nos seus ouvidos. Onde estão os homens e as mulheres de Deus? Esse texto mostra para a gente que nós somos reconhecidos assim, como homens e mulheres de Deus, não quando estamos indo à igreja com uma Bíblia debaixo do braço, não quando temos hábitos de expressões de um dialeto de crente, e isso nos caracteriza como crentes. Nós não somos homens e mulheres de Deus por meio daquilo que a gente veste, por meio daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, no sentido do nosso, da construção da nossa capa, do nosso estereótipo. Nós somos homens e mulheres de Deus, reconhecidos assim, quando nós nos compadecemos. Olha o que o texto diz, no último versículo: ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Se você olhar, voltar atrás, no começo, essa mulher se dirige a Eliseu como o profeta, como Eliseu, e dessa maneira, é dessa maneira que ela se dirige a Eliseu.
Mas aqui o escritor, o narrador que está passando essa história para a gente, aqui, nesse momento, intencionalmente, ele diz que ela foi e contou tudo. Ou seja, contou que ela conseguiu as vasilhas, que ela foi para casa, fechou como ele tinha dito. Ela e seus filhos encheram as vasilhas com azeite, e várias vasilhas, até a boca de azeite. Ela contou tudo para ele. Mas o narrador faz questão de lembrar que ela contou tudo ao homem de Deus. Não é sem motivos que Eliseu é chamado de homem de Deus aqui, no desfecho da história, depois que ele se compadeceu. Eu quero dizer para você que nós não seremos conhecidos como homens, mulheres de Deus, porque simplesmente somos membros de uma comunidade cristã. Talvez você exerça algum ministério em uma igreja, e isso é fantástico, isso é ótimo, continue assim, que Deus abençoe grandemente a sua vida. No entanto, você somente será reconhecido como homem de Deus, como mulher de Deus, quando as pessoas perceberem que você se compadece delas. Quando as pessoas que sofrem perceberem que existem, de fato, homens e mulheres de Deus que se importam com elas. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Olha que interessante, ele não disse assim: agora que você conseguiu tudo isso, vem me dar a minha parte. Pague suas dívidas, e o que sobrar, vem aqui e abençoe meu ministério. Não, porque o homem de Deus, ele não está aqui para esfolar, para se aproveitar da fraqueza do momento dessa mulher. Esse homem de Deus está aqui para se compadecer. E é por isso que ele é o homem de Deus, segundo esse relato. Quando a gente olha aqui para Eliseu, essa ação dele é muito semelhante a como Jesus age em nossa direção, não é verdade? Quando a gente olha para o Novo Testamento, Jesus, ele entra na história, e ele não entra na história como filho de Deus em meio a pompa, em meio a castelos, em meio a muito ouro e muito dinheiro, muitos bens. Não, Jesus, ele entra na história. E o que caracteriza Jesus, o ensino de Jesus é diferente. As ações de Jesus são diferentes, por quê? Porque Jesus se compadece dos que sofrem. Porque Jesus se compadece tanto a ponto de dar a sua vida por mim e por você, para que hoje eu e você pudéssemos ser a resposta daqueles que estão gritando: onde estão os homens e as mulheres de Deus? As pessoas estão gritando, marginalizadas, estão gritando, estão clamando, pedindo pelo amor de Deus: onde estão os homens e as mulheres de Deus? E porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus ressuscitou 3 dias depois, porque o Espírito Santo é o selo que habita dentro de mim e dentro de você, nós podemos ser respostas dessas orações, desses clamores. Talvez você seja ou esteja vivendo hoje algo semelhante ao que essa viúva viveu, de passar fome, de adoecer emocionalmente e não conseguir levantar de uma cama. Talvez você esteja vivendo como essa viúva. Talvez você esteja num outro cenário e você vai ser resposta de clamores, de oração para pessoas que estejam vivendo nesse contexto da viúva. Fato é que nós precisamos reagir a esse momento. Seja indo na direção de Deus pedindo ajuda, porque só Ele pode nos ajudar. Seja nós sendo usados por Deus para ajudar as pessoas que estão clamando por ajuda, por auxílio. Para a gente refletir, para a gente praticar ao longo dessa semana, eu quero convidar você a olhar comigo para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 18. E, diferentemente do que a gente geralmente faz, quero ler esse versículo com você. E Paulo está falando aqui
de uma expectativa grandiosa. Paulo diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Considero, e essa palavra considero, ela tem assim, a ideia de alguém que ficou pensando, repensando por muito tempo. Parece que Paulo está sentado, olhando o horizonte, e ele está considerando, ele está pensando, refletindo, e ele chega a uma conclusão: os nossos sofrimentos atuais, as dores do nosso mundo, as dores que você tem enfrentado, seja por causa do isolamento, seja por inúmeras situações que você pode enfrentar na sua vida, na sua família, essas dores, esses sofrimentos, sejam eles quais forem, sejam referentes a enfermidades, a dificuldades financeiras, emocionais, ao luto, sejam referentes a complexos que você desenvolveu na sua vida, que você não consegue se desfazer deles, esses sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha que interessante, Paulo não fala aqui de uma glória que será revelada nos céus, de uma pompa, de uma coisa maluca que será revelada assim, de uma maneira extraordinariamente fantástica. Paulo está dizendo que essa glória, ela será revelada em nós. E é interessante que os judeus do primeiro século, eles tinham a expectativa de quando o Messias viesse, seria o fim dos tempos. Seria o final da história. Só que quando o Messias veio, ele veio no meio da história, como se ele explodisse a história e viesse no meio dela. Significa que o reino dele chegou, como ele diz em Marcos 1,15, ele diz que o reino chegou, o reino está próximo. Quando ele diz que o reino chegou, ele está dizendo que aquela realidade que era para ser lá no final, ela já está presente. Então o que Paulo está dizendo aqui, pode ser entendido que esses sofrimentos, eles não podem ser comparados com a glória que será revelada lá na frente, mas que já está sendo revelada também. É presente, que já está sendo revelada a partir de mim, a partir de você. O sofrimento que essas pessoas estão vivendo, que nós vivemos, não pode ser revelado, não pode ser comparado com a glória que pode ser revelada em minha e em sua vida. Que Deus nos dê discernimento, amor e coragem, para não sermos apenas reconhecidamente religiosos, não sermos apenas reconhecidamente evangélicos, crentes, mas para sermos reconhecidamente homens e mulheres de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos, aí mesmo na sua casa, fazer uma oração com você. Deus de graça, obrigado porque em meio a momentos tão difíceis que a gente vive, o Senhor nos dá o privilégio, Deus, de sermos reconhecidos como homens e mulheres do Senhor. E eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude para que não sejamos, Deus, simplesmente religiosos, ainda mais nesses momentos difíceis, Deus, onde as igrejas estão fechadas, onde o nosso trabalho, Deus, ele fica tão mais limitado, mas que, Pai, os meus irmãos, as minhas irmãs que estão assistindo essa mensagem, que, Deus, nós tenhamos juntos, Pai, o discernimento, o amor e a coragem de viver na direção, de agirmos em compaixão com quem precisa, e que automaticamente, naturalmente, sejamos reconhecidos como homens e mulheres do Senhor. Deus, por favor, Deus, ajuda-nos, Pai, a agir nesse sentido, que o desespero das pessoas que estão clamando, das pessoas que estão gritando, Deus, que isso não apenas chegue nos nossos ouvidos, mas que isso machuque e constrange a nossa alma. Deus, que nós não consigamos mais dormir em paz, Senhor, enquanto esse clamor estiver presente, mas que nós, Deus, como igreja, tenhamos um incômodo, Pai, de ir na direção dessas pessoas, e à medida que formos na direção dessas pessoas, sejamos os seus homens e as suas mulheres, representantes do seu reino, representantes da glória que será revelada e que já está sendo revelada em meio às nações.
faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oi, pessoal! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Queremos dizer que nós estamos todos bem e com muitas saudades. E que também nesse momento a gente se sente incompletos por não podermos estarmos juntos com vocês, celebrando a vida. E a nossa oração é que Deus abençoe a todos vocês, que vocês fiquem em casa, protejam suas famílias e que também Deus abençoe
esse momento para que possa passar o mais rápido possível. Um grande abraço a todos. Oi, irmãos, tudo bem com vocês, irmãos? Espero que todos estejam muito bem nas suas casas, né? Nos cuidando, e esperamos que tudo isso passe muito rápido, né? Porque não tá fácil para ninguém. Espero que Deus esteja abençoando o lar e a vida de cada um de vocês. A alegria do Senhor a nossa força é, e é nessa força que nós nos apegamos e vamos vencer, em nome de Jesus. Olá, irmãos, estamos com saudades, né? Estamos se cuidando, esperando que os irmãos também estejam e que em breve possamos estar na igreja, né? Matando a saudade dos irmãos e louvando o nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos. Tchau. Oi, gente, tudo bem? Fala, oi, filho. Quão bom estar aqui para falar da nossa igreja Espaço de Vida. Obrigado pela oportunidade da gente, infelizmente, ter que estar assistindo os cultos da maneira que nós vemos assistindo. Mas aqui em casa está tudo bem, a gente vem se cuidando e espero que estejam todos bem. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Como a Romã falou, nós estamos bem, estamos nos cuidando. Estamos com saudade, né, da comunidade, estamos com saudade de estar juntos, das conversas, dos abraços. Mas é isso. A gente queria dar um oi pra vocês. Até mais. Beijo. No Espaço de Vida, nós temos o espaço de oração. É uma oportunidade para você compartilhar conosco seus motivos de oração e de agradecimento. Uma equipe da nossa comunidade se compromete a orar por você. Mande mensagem para nossos pastores. Estaremos juntos com você nas dificuldades da vida. Todas as semanas, em dias e locais diferentes, acontecem nossos grupos de conexão. São momentos valiosos de amizade, de cumplicidade, de oração e aprofundamento nas Escrituras. Porém, por causa da pandemia do coronavírus, nossos grupos estão acontecendo de forma virtual. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida, eles te ajudarão a encontrar um grupo. Todos nós sabemos do momento de pandemia que vivemos e do impacto que o coronavírus tem gerado e ainda gerará em nossas vidas nas mais variadas áreas. Como igreja, oramos para que Deus tenha misericórdia de nós. Porém, mais do que orar, nós queremos ser a resposta das nossas orações. E para que isso seja possível, não podemos nos esquecer de que a igreja precisa honrar com seus compromissos também na área financeira. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida, que é membro desta comunidade, não perca o privilégio de contribuir neste momento tão importante da missão da nossa igreja. Você precisa de um aconselhamento, de uma oração ou tirar dúvidas sobre o desenvolvimento da fé baseada em Jesus? Entre em contato com os pastores do Espaço de Vida. Por causa da pandemia, os encontros estão sendo online ou por ligação, mas nossos pastores seguem disponíveis e terão o prazer em ouvir a sua história. Que Deus abençoe grandemente a sua semana, que você tenha convicção, certeza no seu coração, na sua alma, de que Deus continua no controle de todas as coisas e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, Pai soberano e que a comunhão, a paz do Espírito Santo repousem sobre todos vocês, homens e mulheres de Deus, hoje e para sempre. Amém.